nós podemos extrair lições preciosas da vida de algumas mulheres que nós encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições preciosas que nós podemos extrair da vida de Eva, da vida de Maria Madalena, da vida de Priscila, da vida de Eunice e Lloyd. Um ponto em comum na história destas mulheres, apesar de estarem separadas umas das outras, às vezes por séculos, às vezes por muitos anos, mas o ponto comum são mulheres que não se deixaram serem controladas, dominadas, detidas pelas circunstâncias. E nós vemos que algumas delas vivenciaram circunstâncias que nós poderíamos chamar de trágicas, verdadeiras tragédias, mas elas não pararam, elas não desistiram, e são verdadeiras lições para nós. Eva, eu destaco dois textos, ambos no capítulo 4 de Gênesis, versículo 1 e versículo 25. Dois versículos que nós encontramos que fazem parte da vida de Eva. O primeiro: conheceu Adão a Eva. Eva era uma mulher casada. Eva era uma mulher que sabe o que é o conflito no casamento e sabe o que é conflito na família. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E quando Caim nasceu, Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Versículo 25: tornou Adão a conhecer a sua mulher. Continua sendo Eva. Deus só fez uma mulher para um homem. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, não foi Adão que falou de Caim, foi Eva. Quando nasce Sete, não há palavra de Adão, mas há testemunho de Eva. Disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim
o matou. Irmãos, é bom a gente pensar nisso. Eva vivia em condições perfeitas, mas um dia ela pecou. Ela desobedeceu a Deus. E ela foi disciplinada. Ela foi disciplinada por Deus. Deus disse: a partir de agora você vai sentir muita dor. A partir de agora, o seu relacionamento com seu esposo não vai ser igual. Prepare-se, é como se Deus estivesse dizendo para ela: virão conflitos e dores, mas da semente da mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eva é uma mulher que sofreu consequências do seu erro. É uma mulher que foi expulsa do jardim do Éden. É uma mulher que passou a sentir dores e vivenciar conflitos dentro de casa. Mas quando ela dá à luz ao seu primeiro filho, depois destas adversidades e circunstâncias contrárias, ela diz assim: com o auxílio do Senhor, com a ajuda do Senhor, é que eu estou dando a luz. Ela continuou crendo que a graça do Senhor continuou se manifestando na sua vida. Ela continuou crendo que ela podia continuar contando com o auxílio do Senhor. Depois desse testemunho, uma tragédia vem sobre a casa de Adão e Eva. Depois desse testemunho, depois dela dizer que continuava crendo no Senhor, depois dela dizer que continuava contando com a graça do Senhor, depois dela dizer que continuava crendo em Deus, porque antes de ser expulsa do jardim, Deus fez uma promessa: da semente da mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. A partir dessa promessa, todas as mulheres em Israel ficaram na expectativa de serem a mãe do Redentor. E pelo testemunho de Eva, não foi diferente com ela. Ela contava que Deus ia cumprir a sua promessa. Então ela dá testemunho do auxílio do Senhor. Mas depois desse testemunho vem a tragédia. Um filho mata o irmão. Que tragédia! Que tragédia isso! Assassinato dentro de casa, assassinato entre irmãos. Como ficou o coração de Eva? Deve ter ficado despedaçado. Como ficou a sua alma? Deve ter ficado destroçada. Mas o versículo 25 mostra que ela é uma mulher que não desiste. Ela é uma mulher que não chuta o pau da barraca. Ela é uma mulher que não joga a toalha. Porque quando ela dá a luz a mais um homem,
e chama ele de Sete, ela diz no versículo 25: Deus me concedeu um filho. Ela continua crendo, ela continua dependente da graça de Deus, ela continua esperando o cumprimento da promessa e ela continua dando testemunho do Senhor. E não falte a cada membro da taquara a fé, a esperança, a dependência e o testemunho do Senhor na sua vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a graça do Senhor continua se manifestando na vida das pessoas. A graça do Senhor continua se manifestando mesmo no meio das tragédias. Eva não resistiu. E o que salta aos olhos é o fato de que ela não tinha a revelação que nós temos hoje. Ela não tinha toda a Bíblia. Ela não tinha todo o conhecimento que chegou até nós. Ela não testemunhou o nascimento de Jesus. Então, o que fez Eva continuar testemunhando da graça do Senhor? Porque ela continuou crendo, ela continuou dependente da graça. E ela continua contando que a promessa que Deus faz, Ele vai cumprir. Segunda lição, Atos 1:14. Atos 1:14. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Todos estes quem? Os apóstolos. Todos estes quem? Os homens. Todos estes quem? Os discípulos que Jesus escolheu. Todos eles perseveraram. Mas estavam só eles? 1:14, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. No versículo 14, Jesus já tinha voltado para o céu, mas deixou a promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Os apóstolos disseram: eu vou esperar, e as mulheres disseram: eu também vou esperar. E no meio dessas mulheres está Maria Madalena. Eis aí uma mulher que tinha tudo para não estar nesse meio. Eis aí uma mulher que tinha justificativas para não estar junto com estas pessoas. E por que ela estava? A gente precisa conectar este relato com as narrativas do ministério de Jesus. As narrativas da prisão de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E quando a gente conecta Atos 1:14 com as narrativas do ministério, da morte, da prisão
prisão e da ressurreição de Jesus. E a gente vê que essas mulheres não arredaram o pé. A gente vê aqui uma linha de continuidade e fidelidade. O Espírito Santo vai operar na tua vida continuidade e fidelidade. Porque Lucas capítulo 8, versículo 2, o Espírito Santo não ocultou o passado de Maria Madalena. Interessante isso. O Espírito Santo não registrou o passado de outras mulheres, mas de Maria Madalena está registrado. Lucas 8,2 diz: Maria Madalena, que foi liberta por Jesus de 7 demônios. É uma mulher que tinha tudo para dar errado, mas um dia Jesus chegou na vida dela. E quando Jesus chega na vida de uma pessoa, ele muda a história, ele muda o quadro, ele expulsa os 7 demônios. E Maria Madalena, ela começa a seguir e a servir Jesus. Lucas capítulo 8, os irmãos vão encontrar. É uma mulher que é liberta, é transformada, é perdoada, e a partir daí ela segue e ela serve. Adiantando, a gente chega no momento que este Jesus que libertou ela de 7 demônios, hoje a gente sabe, tá? Ela não sabia desse desfecho. Guarde isso contigo. Ela não sabia desse desfecho. Esse Jesus está sendo crucificado. Atenção! A Bíblia diz que todos deram no pé, mas um grupo ficou, e esse grupo está Maria Madalena. Mas tu está aí por quê, mulher? Foi ele que me levou. Foi ele que me acolheu. Foi ele que chegou. Ela estava lá quando Jesus foi crucificado. Ela não sabia do desfecho. A gente não sabe, ela não sabia. Tiraram Jesus da vida e o levaram a uma sepultura. Ele está acompanhando o cortejo fúnebre Maria Madalena. Morreu! Eu quero ver onde é que vai ser sepultado. Sexta-feira, já está na hora. Vai começar o sábado. A gente não. Eu só vou ver onde é que vai ser sepultado. A Bíblia diz que ela estava no sepultamento de Jesus. Ela viu onde colocaram Jesus. Passou o sábado, de manhã, de madrugada, ela e algumas mulheres, eu sei onde ele está. Vamos lá.
a gente tem que ungir, a gente tem que perfumar. Elas não contavam com a ressurreição. Então, o que moveu Maria Madalena? Elas não contavam que o sepulcro estaria aberto. Então, o que moveu Maria Madalena? Ela amava Jesus. O amor venceu tudo. O amor move, mesmo que a sepultura esteja fechada. O amor move, mesmo que não haja mais esperança. Agora permanece o que Paulo disse: o amor, a fé e a esperança. Mas o maior é o amor. Oh Deus, derrama o teu amor em cada coração. Derrama o teu amor em cada coração. E não permita que os membros da taquara sejam frios do amor. Não permita que essa frieza nos atinja. Quando ela chega lá, os irmãos já sabem, foi surpreendida. Quem ama Jesus pode contar, o Senhor vai te surpreender. Quem ama Jesus é surpreendido. Sepultura dela. Olha a atenção, olha isso. Marcos 16, 9 diz que primeiro Jesus ressuscitado apareceu a quem? Não foi a Pedro, não foi a João, não foi a Tiago, não foi nenhum dos 12, não foi a sua mãe. Primeiro, o Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Sabe qual foi a missão que Jesus deu a ela? Vá e anuncie: eu estou vivo. Anuncie que eu ressuscitei. Anuncie, eu venci a morte. Vá. Sabe o que ela faz? Ela vai. E aí já Lucas 24:10 é que registra isso que eu vou dizer agora. Quando ela chega no meio do pessoal, atenção, eu estou falando de uma mulher que tinha 7 demônios. E agora Jesus chama ela para fazer parte dos seus discípulos. Mas Jesus agora morreu. E para onde que ela é enviada por Jesus? Para isso. Vai lá. Você que vai começar a anunciar isso. Lucas 24:10 registra o seguinte: quando ela diz para os homens: ó, Jesus ressuscitou, Jesus me apareceu e Jesus me mandou dizer a vocês: ele está vivo. Registro: os homens acharam que era tolice dela e não acreditaram. É como se os homens estivessem dizendo assim: tu é uma tola. Por muito menos a gente tem visto hoje pessoas desistindo. Por muito menos a gente tem visto hoje pessoas retrocederem. E ela? Por que Atos 1,14 a gente encontra Maria Madalena junto com aqueles que chamaram ela de tola? Por que ela continua lá? Por que ela está com aqueles que não acreditaram que ela estava falando a verdade? Por que ela continua lá? Por que ela continua com aqueles que a rejeitaram? Por que ela continua com aqueles que não
os crentes da Taquara não sejam movidos por elogios, que os crentes da Taquara não sejam movidos por estrelismo, que os crentes da Taquara não sejam movidos pelas suas conveniências, mas que os crentes da Taquara sejam movidos por amor a Jesus, fé em Jesus, experiência com Jesus, encontro com Jesus e obediência a Jesus. É Jesus, igreja. É Jesus, igreja. Jesus é o foco, Jesus é o centro, Jesus é Rei, Jesus é Senhor. A Ele honra, a Ele glória. Levanta a mão, aplauda Jesus, glorifica Jesus. E a razão da gente estar tocando aqui a casa de Jesus. Você esteja tocando aí, cantando por causa de Jesus. No Cristo, com a adversidade. Aí a gente chega em Priscila. Oh, que mulher! Oh, que mulher! Irmão, não é à toa que Atos 18, 26 não diz Áquila e Priscila, diz Priscila e Áquila. Quem era esse casal? Esse casal teve que fugir de Roma. Eu fico imaginando um casal estabelecido em Roma, mas o imperador faz um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Áquila e Priscila, que tinham se estabelecido em Roma, eles eram fazedores de tenda. Por causa desse decreto, eles tiveram que fugir. E quando eles fogem de Roma, eles vão para um lugar que eles encontram Paulo. E Paulo fala de Jesus para Áquila e Priscila. E Áquila e Priscila, quando ouvem falar de Jesus, eles começam a amar Jesus. Eles creem em Jesus. Eles se rendem a Jesus. Eles têm uma experiência com Jesus. Quando descobrem que Paulo também é fazedor de tendas, então vamos trabalhar juntos. Agora notem esse aspecto de Priscila. Ou que o Espírito Santo produza isso em cada membro da Taquara. Porque a gente encontra aqui que está Áquila e Priscila no culto. Se levanta a voz, eloquente, oratória 10, sábio, pregador. Áquila e Priscila estão ali observando. Daqui a pouco eles percebem, opa, parece que a bola está precisando de uma instrução, de um pouco de teologia, porque o que ele está falando ali, entre eles, notaram? Priscila não foi falar com a Joaquina, Priscila está falando com o marido. Priscila não foi falar com a Antoninha, Priscila está falando com o marido. Você está vendo, Áquila? Eu estou vendo, Priscila. Ele está precisando de ajuda. Quando termina o culto, Áquila e Priscila não comentam com mais ninguém. Não espalham as deficiências de Apolo. Não espalham as limitações de Apolo. Não criticam Apolo. Observou? Ele está precisando de ajuda? Vá a ele direto e no particular conversa com ele. Apolo, vem cá. Priscila, pode ser.
a gente estava ouvindo a sua pregação. E a gente ouviu que você falou isso. Mas olha, Paulo, é isso aqui. A Paulo era humilde, não? Porque quem é humilde aceita ser corrigido. Quem é humilde aceita ser confrontado. Ele era humilde. Áquila e Priscila instrui a Paulo. Eu estou falando de uma mulher que teve que sair de Roma, deixar tudo para trás, mas porque teve um encontro com Jesus, ela se torna não apenas fazedora de tendas, mas ela se torna uma cooperadora do Evangelho. Mais tarde, a casa de Áquila e Priscila hospeda uma igreja em Roma, porque depois eles voltaram a morar em Roma. Deus faz assim. Não murmura, não. Você pode estar no processo de Deus. Cuidado para não murmurar, cuidado para não reclamar, cuidado para não amaldiçoar, cuidado para não se irar, porque quem sabe Deus não vai fazer a roda grande passar por dentro da mentira. Mais tarde, quando Paulo escreve a Roma, ele faz menção da igreja que está na casa de Áquila e Priscila. É um exemplo de mulher cooperadora. E por último, Lloyd e Eunice. Os irmãos vão encontrar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quem é que morava nessa casa? Timóteo. Se tornou pastor. Se tornou um exemplo de obreiro. Se tornou um filho adotivo de Paulo. Ele recebe 2 cartas de Paulo que chegaram até nós. Timóteo é um obreiro aprovado. Mas o que fez a diferença na vida de Timóteo foi o ambiente dentro de casa. Agora vamos ver essa casa. Eunice, judia, é a mãe. E o pai de Timóteo é grego. Eunice cria no Deus de Israel. A mãe e o pai, provavelmente, ele era um pagão. Provavelmente, Eunice e Lloyd se converteram depois do casamento. Muito difícil de uma judia crente se casasse com um pagão. É quase certo que não foi isso. É quase certo que se casou primeiro e se converteu depois. E aí nasce Timóteo. E aí? Educação pagã ou educação cristã? Já imagina nessa casa como é que ficou? A Bíblia não entra em detalhes. A Bíblia só diz o seguinte. Aí Paulo escreve isso para ele. Eu quero trazer à tua memória a fé não fingida da tua avó e da tua mãe. Ele não cita o pai. Então provavelmente o pai era pagão. Pai pagão, mas a mulher, a mãe, era cristã. Timóteo decidiu abraçar Jesus. Timóteo decidiu crer em Jesus. Timóteo decidiu abraçar a fé não fingida que havia na sua mãe. Exemplo de mulher
dentro de casa. Exemplo de fé não fingida. Interessante como Paulo diz isso. Fé não fingida, ou seja, fé autêntica. Ninguém tem dúvida que aquela ali é a mulher de Deus. Não tem fingimento. E terceira característica, era uma mulher que valorizava as sagradas escrituras. Porque Paulo depois vai dizer assim: tu conheces, tu sabes, desde criança, as sagradas escrituras. Eu fico pensando, pai de Timóteo, vamos lá ver os jogos gregos. Não sei como é que era o conflito. Eu vou dar um testemunho aqui para encerrar. A Cássia conhece essa família. Uma mulher casada com um homem que também não era nascido judeu. Nascem 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Durante, se a memória não me falha, os primeiros 15 anos dessa filha, ele proibiu que ela levasse para a igreja. Ele proibiu. Os primeiros 15 anos de vida dessa filha, 2 homens e uma mulher. Ela não levou. Mas todo dia ela reunia os 3 na mesa da sala e fazia a oração, cantava hino e lia as escrituras durante os primeiros 15 anos. Quando completou 15 anos, ele autorizou ela a levar para a igreja. Era só complemento, porque tudo mais ela já tinha feito dentro de casa. Eu não vou dizer o nome deles aqui, eles são gente. Mas o mais velho desceu as águas batismais. O rapaz seguinte desceu as águas batismais. E a menina desceu as águas batismais. O mais velho, oficial de marinha, o outro, oficial de marinha, e ela se formou em biologia. O pastor evangélico, o outro pastor evangélico, e ela se casou com o pastor evangélico. E a mãe está na glória, e o pai já está na glória, o filho já foi para a glória. Ainda tem coisa aí. Por quê? Porque alguém decidiu fazer a diferença dentro de casa. Que o Espírito de Deus te capacite, que o Espírito